Então, amigos, tudo bem? Olá, estão me ouvindo? Olá, olá. Olá, olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, agora sim. Olá, boa tarde, meus amigos, vocês não estão ok? E eu vou tentar ser o mais breve possível, né, para dizer que eu desse uma apertada em relação ao tempo, porque estamos um pouco estourados, mas não há problema nenhum, vou tentar fazer... Eu sou um bom menino, sabe? Eu tomo sopas de letrinhas em ordem alfabética, de tão metódico que eu sou, né? E vou tentar, nessa finalzinho de tarde, atender aos anseios aí de todo mundo da organização, mas com vocês todos, falando sobre responsabilidade civil, né? Nessa ideia especificamente pós os 15 anos. Não posso, porém, começar os trabalhos dessa exposição, sem também registrar a minha honra e a minha homenagem à memória do João Calvão da Silva, que não era, é uma figura sensacional e estará sempre na nossa memória e nas suas lições. E isto é uma homenagem que se faz à família e, mas, na verdade, é a obra de um grande jurista, que, além disso, era uma figura muito gente boa. Se você não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu lamento, porque, sem sombra de dúvida, tive a oportunidade de palestrar junto com ele em eventos da Academia Brasileira de Direito Civil, nos congressos intercontinentais de Direito Civil, e fazer uma homenagem, uma justa homenagem ao que todos nós devemos fazer. Mas vamos lá, gente, vamos bater um papo rápido, para que a gente possa compreender isso aqui dentro do tempo. Anote aí, por gentileza. Quer que eu fale sobre responsabilidade civil? Bater um papo com vocês. Eu começo a falar, eu fico meio elétrico, e tá aí... a tirar a roupa, vamos embora aqui. Nesse ponto, vamos lá. É claro que é estranho o jurista falar e depois, em vez de estar de paletó e gravata, de camisa do Pink Floyd, mas tudo bem, né? São coisas estranhas, realmente. Vou falar aqui com liberdade. É porque eu me divorciei recentemente. E eu, quando saí de casa, esqueci de pegar a camisa. Aí eu peguei o terno, estava sem gravata, camisa, não deu tempo de sair para comprar uma nova. Aí eu vim com a camisa do Pink Floyd mesmo. Não é estilo não, é loucura mesmo. Vamos embora. Nesse ponto, vamos conversar sobre responsabilidade civil. E é o que você precisa entender sobre responsabilidade civil. Perceba, o tema da responsabilidade civil é ensinada tradicionalmente pelos professores de direito civil. Sim, claro. E é claro, isso é uma grande vantagem, né? Como diria o Garfield, né? É difícil ser modesto quando se é o melhor, né? Então, é claro que nós que estamos no direito civil, né? Tem gente que ensina o direito penal, assim, ou outros ramos, sub-ramos do direito, né? Mas nós que ensinamos o direito de verdade, né? E temos esse privilégio de ensinar essa responsabilidade civil. Só que, o que você precisa entender? Que a responsabilidade civil, a priori, não é direito civil, não. É tema afeto à teoria geral do direito. Por quê? Porque é a situação muito simples. É a ideia de que a ninguém se deve lesar, nas máximas de um piano, né? Viver honestamente, dar a cada um o que é seu, e a ninguém se deve lesar, né? Honest vivere, sum quic tribere e nem ladere. Você tem a base de uma concepção do direito. E dentro dessa linha, de uma teoria geral do direito, os estudos relacionados a isso são a base da responsabilidade civil. É claro que os institutos fundamentais, os conceitos fundamentais no direito positivado estão no Código Civil, o que faz com que tenhamos esse privilégio de ensinar a matéria. Como diria um jurista francês, Josserand, né, um clássico, né, a responsabilidade civil é a grande vedete do direito civil. Essa expressão do tempo dizendo, né? Então, neste ponto, né, é a grande vedete do direito civil, porque, sem sombra de dúvida, é algo que quando nós ensinamos na graduação, e eu tenho o hábito de trabalhar com teoria geral, né, compreender, a gente precisa sempre revisar a base teórica, né? E aí, a gente começa a compreender, quando fala de responsabilidade civil, nós falamos necessariamente de algo que é transdisciplinar. Quando você compreende os conceitos fundamentais de responsabilidade civil, nós aplicamos isso no direito civil, aplicamos isso, eu que sou um homem poliamorista, isso facilita muito a vida, né? No direito do trabalho, eu casei com o direito civil, com o direito do trabalho, entende? Então, nesse ponto, eu pego os conceitos fundamentais de responsabilidade civil, aplico no direito civil,
aplico no direito empresarial, doutora Rosinha, aplico no direito do trabalho, aplico na responsabilidade civil ex-delito, pensando no jeito do sub-ramo lá, o direito penal, né? Quando eu penso isso no campo da responsabilidade processual, eu posso trabalhar isso, eu posso buscar esses conceitos fundamentais em qualquer ramo do direito. E isto é algo que é sintomático para mostrar a importância de se falar de responsabilidade civil. Ótimo, ótimo, beleza. Compreendemos a importância e esse caráter transdisciplinar que vai ser a base para entender a matéria. Ótimo. Aí o que a gente precisa dizer? Pensando no contexto, né? Alain, eu te amo, eu estou concentrando tudo. Neste ponto, pensando em 15 anos do Código Civil, eu preciso registrar que efetivamente este tema, que é importantíssimo, ganhou força, e aí é homenagem para o Sr. Tiago, com a principiologia do direito civil, do Código Civil. Vossa Excelência trabalhou o tema da função social, mas perceba que quando a gente pensa na base principiológica do Código Civil, pelo menos no que foi enunciado por Miguel Reale, quando pensamos em socialidade, eticidade e operabilidade. O tema da operabilidade é a ideia de trabalhar com conceitos jurídicos determinados, conceitos abertos, cláusulas gerais, que nos permitem ampliar os horizontes, permitiram alguma coisa que essa nova geração faz muito mais fácil, que a atualização online. Sabe, eu costumo brincar e costumava dizer, profetizar, que o Código Civil 2002 será o nosso último código, não somente porque já passaram a época das grandes codificações, mas também pela circunstância básica de que ele tem conceitos abertos que nos permitem atualizar. As pessoas não podem ter medo de trabalhar com conceitos abertos. Para mim é sintomático anote aí, para vocês atualizar, um bom tema para uma monografia final de curso, ou um bom tema para um artigo, esta atualização que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro recebeu recentemente, que é uma ideia de pensar em segurança na aplicação das normas de direito público, mas, na verdade, é um profundo preconceito à atividade jurisdicional. É uma ideia de um suposto freio dentro desse discurso imbecil que se vive na contemporaneidade de mortadelas e coxias, de petralhas e bolsomínios, em que a gente não pode falar qualquer coisa que a pessoa já nos taxa. E dentro dessa linha, quando nós pensamos nessa ideia na contemporaneidade de dizer que ativismo judiciário é algo que tem que ser combatido uma zorra, desculpe meu jeito baiano de falar. É preciso sempre filtrar o que há de bom, conhecer tudo e reter o que há de bom. Por quê? Porque se nós não tivéssemos o ativismo judiciário, nós não teríamos as mudanças do Supremo Tribunal Federal em matéria de família, os avanços que conseguimos. Mas também, quem come mel quando come muito, nunca comeu, se lambuza. A gente vê exageros. Exageros devem ser denunciados, combatidos. E submetidos sempre num processo democrático a uma legitimação pela sociedade. Tenha medo dos homens bons. Tenham medo daqueles que dizem que vão resolver tudo na base da porrada. É preciso entender que, quando a gente fala, a gente precisa entender o que é que quer falar sobre a responsabilidade civil. Por quê? Porque nessa ideia desse ramo tão importante, que tem uma base teórica tão fundamental para se aplicar em cada um dos ramos, eu tenho na operabilidade, talvez na responsabilidade civil, o melhor exemplo. Pegue aí no seu celular, pegue aí no seu tablet, pegue aí no seu Vadmecum, o parágrafo único do 927. O parágrafo único do 927 do Código Civil é o melhor exemplo do princípio da operabilidade. De um conceito aberto que vai ser colmatado pelo magistrado. O que é que está escrito aí no parágrafo 1 do 927? Puxando meu HD mental, está mais ou menos o seguinte.
Haverá obrigação de indenizar independente de culpa nos casos previstos em lei ou quando a atividade eventualmente exercida pelo autor do dano importar pela sua própria essência riscos aos direitos de outrem. É mais ou menos isso, não é? Muito bem, li daqui. Aqui eu li nos seus olhos, olha a coisa sedutora. Nesse ponto, você tem um conceito aberto que sai da concepção tradicional de que a responsabilidade civil subjetiva é regra e a objetiva é exceção, como se falava antes do Código e como, vírgula, lamentavelmente, continua se falando, porque isso é errado. Quer dizer, esse é um posicionamento no qual eu não concordo. Né? Não quer dizer que está certo ou errado, porque certo ou errado é um parâmetro que trabalha-se com a barema absoluta. E isso é pedir demais, depois da aula que você teve com o Zeno aqui falando de como você trabalha com direito e não com ciência objetiva, que você possa dizer que 2 e 2 são 4, porque 2 e 2 podem ser 5. Né? E 2 e 2 podem ser 5. Posso cantar para você. And now the end is near, and so face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live all of that's true. Agora chega, aqui não vieram para Frank Sinatra, vieram para a responsabilidade civil. Neste ponto, é preciso... Você percebeu que eu não tomei o remédio hoje, né? Neste ponto, nós temos um conceito aberto que vai ser colmatado pelo magistrado. Eu tenho a honra de ser juiz há 23 anos. Eu, hoje, revelo minha idade, eu tenho 46. Eu passei mais tempo sendo juiz do que não sendo. Eu fui juiz com 23 anos, numa outra época. E de um mundo muito, muito distante, não é mesmo? E aí, é que nem meu filho, eu tenho um casal, né? A menina vai fazer 18 e o menino tem 13. O menino desde os 5 anos de idade diz: pai, você é estranho. É verdade. Não sei se vocês me acompanham em redes sociais, assim. Eu vi alguém que acompanhava, conhecia Buck, meu neto, meu cachorro, né? É o meu neto canino, né? E ainda tem Matheus, meu genro, né? Que minha filha namora há 2 anos. E aí eu digo que eu sou o ônus do bônus que é namorar com minha filha. Então, eu encontro com o meu genro, tiro foto, faço meme, um monte de coisa. Minha hashtag básica é: faço parecer um acidente. E a grande vantagem de ter 1,80 m, 100 quilos e lutar boxe. Então, você pode imaginar o medo que o menino tem de mim. Mas, na verdade, agora resolveu fazer direito, olha só. Muito bem. Neste ponto, aí isso tudo foi o quê? Me procure, estou em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, Gazag, Plax, falecido Orkut. Não estou ainda no Tinder. Mas você pode me seguir também, se a professora Rosinha já colocou aqui. Eu já estou seguindo, já entrei hoje no meu celular, já estou me inscrevi no canal de professora Rosinha. Se inscreva no meu também, né? Canal Pamplona, você vai ver lá todos os episódios do Papiano com Pamplona, aulas que eu boto, palestra cantada, minha banda de jazz, os clipes da minha banda, tá tudo lá, vocês podem achar, você vai achar tudo isso, e vão achar referências também ao nosso tema, sobre responsabilidade civil. Pensando nessa atuação do ativismo judiciário, pensando efetivamente que um dos desafios inaugurados há 15 anos para a compreensão deste código é da exigência de responsabilidade dos magistrados. Por quê? Porque você não pode ter, e tudo que eu brinquei aqui era simplesmente algo leve para ilustrar para você. Você não pode ter somente bônus sem ônus. Você não pode dar poder para juízes sem exigir responsabilidade e prestação de contas. Juiz não pode ter medo de prestar conta à sociedade, porque ele é um servidor da sociedade. Eu estou no serviço público há 26 anos, há 23 como magistrado, e eu tenho de prestar contas. Estou brincando? Não, estou falando sério. Todo mês eu posto a minha página do PJE, para quem quiser ver. Porque eu não estou em dia, eu estou zerado. Para eu poder vir aqui, eu não posso ser bom, eu tenho que ser o melhor.
para eu poder vir aqui, sem estar de férias, eu preciso dizer, olha, eu estou com os meus processos absolutamente em dia. E se eu posso, os outros também podem. E dentro dessa linha, o que é que você precisa fazer? Você precisa entender o parágrafo do 927. O parágrafo do 927, você passa dos 40, alongar é fundamental. O que você precisa entender é o parágrafo do 927. Porque quando você tem um conceito que diz que haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos previstos em lei, baby, já diria Justin Bieber, baby, não tem problema. O problema é esse. Quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar pela sua própria natureza riscos ao dia de outro. Alongamento bom. Cara, isto é um conceito que dá poder ao magistrado. É o que me permite, meus colegas lá no Pará, pensar em responsabilidade civil objetiva em determinadas estradas, ou que pode-se pensar no campo do seu trabalho, pensar em responsabilidade civil por roubo de banco, que é o típico fato que se ensinava tradicionalmente como um ato de terceiro, mas a gente pensar nesse aspecto não somente como na segurança pública. Perceba que o nosso confrade Cavalieri, no livro dele do Programa de Responsabilidade Civil, antes do Código Civil de 2002, ele, na condição de desembargador, já verifica situações de responsabilidade civil objetiva. Estou tentando condensar tudo, tá? E aí, você tem algo que é muito importante. É um poder muito grande para os magistrados. Muito grande. Muito grande. E com poder muito grande, na minha condição de nerd convicto, tem que se invocar quem? Quem? Isto. Invoco quem? Benjamin Parker. Benjamin Parker, que é o tio do Peter Parker, que ensinou a frase básica, pode dizer, você é meu padawan, eu sou seu mestre Jedi, fale. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Essas grandes responsabilidades que temos que exigir de todo magistrado. Temos que respeitá-los, sim, e temos que exigir a responsabilidade. Mas aí, acabou a palestra? Não. Isso aqui é um link com a palestra anterior minha. É preciso entender quais são os desafios. Eu preciso... Estou num ritmo acelerado, né? Eu preciso entender quais são esses desafios. E eu não dá tempo de eu fazer toda uma reconstrução da teoria geral da responsabilidade civil, para vencar cada um dos elementos, para pensar na conduta humana, para pensar nos danos, para pensar nos nexos de causalidade, para discutir, digamos assim, o ocaso da culpa dentro de uma saga da compreensão da responsabilidade civil. Tudo isso é dica para você aprofundar depois, vendo lá no canal. Eu preciso, dentro de um corte epistemológico, de cumprir o desafio, dizer de dois grandes desafios que não somente a minha geração, que está no Poder Judiciário hoje, mas a geração de vocês, que está nos bancos escolares da universidade, mas brevemente já entrando na vida prática, vão ter que resolver. A questão básica, numa linguagem mais simples, quase chula, é dizer, estou jogando... Alguém joga futebol aqui? Então aqui você, meu pequeno Flash aqui, ou Flash, você prefere ser Flash ou Sheldon? Vamos lá, com a camisa do Flash aqui. O meu amigo Flash joga a bola, mata na caixa dos peitos. Estou jogando a bola para vocês matarem no peito. Quais são os dois desafios maiores no diagnóstico de um curioso da responsabilidade civil? Primeiro desafio que os senhores vão ter que resolver, porque nem a geração de Zeno, nem a minha conseguiu resolver. Nós estamos vendo o circo começar a pegar fogo. Primeiro tema é a adjetivação de danos. O que é isso, Pamplona? É um problema muito simples. Nós, a geração de Zeno, construiu a responsabilidade civil e trabalhou dentro dos conceitos básicos que vinham desde o direito romano, do dano emergente e do lucro cessante. A minha geração recebeu o bastão, e a gente, uma não sucede a outra. Nós estamos na corrida de revezamento, cada um carregando a sua parte.
A minha geração consolidou a tese da reparabilidade dos danos morais a partir do artigo 5º, inciso 5 da Constituição de 88 e começou a fazer a construção dessa doutrina aí. Está tentando compreender um dano moral como uma violação do direito da personalidade, compreendendo, vamos pensar uma coisa assim meio Fábio Júnior, Zé Augusto, dois lados da laranja, dano patrimonial e dano moral, preenchendo o universo da adjetivação do dano. Só que a geração que é da minha geração, que está no Poder Judiciário, caiu numa tentação. Talvez tenha mordido a maçã. De imaginar que talvez essa dicotomia de dano patrimonial e moral precisa ser repensada. O primeiro sinal disso foi a súmula 387 do STJ, ao afastar da questão do dano estético como autônomo ou dano moral. Mas a pergunta que não quer calar, parou a conversa aí? Se vocês olharem o novo artigo 223A da CLT, quando fala sobre danos extrapatrimoniais, verificará menção expressa ao chamado dano existencial. Vocês vão começar a verificar na jurisprudência, principalmente lá do Rio de Janeiro, o Guilherme calmou aqui, uma menção a dano social. Vocês vão verificar em determinados campos de investigação, discussões sobre a existência ou não de um dano psicológico. Quando a gente pensa lá no direito português, a gente começa a pensar o dano morte como um dano autônomo e diferente, especificamente do dano moral. A pergunta que não quer calar é: qual é o limite? Há limite? Há limite? Ninguém está indo nessa conversa boba de achar que é enumerativo. Ninguém está falando isso. Isso é assunto superado até por uma cláusula geral de personalidade. A pergunta é: qual a fundamentação para se reconhecer novas modalidades reparatórias? Não vou responder, não. Desafio de vocês. Pode ser seu TCC. Pode ser sua monografia final de curso. Pode ser sua dissertação de mestrado. Pode ser sua tese de doutorado. Pode ser que você vai ser meu orientando na UFBA, no Unifax. Ou na pós. A provocação é sua. E a segunda provocação? Fiz o máximo. Pensar em quantificação. Nós temos hoje um desafio que... Aprenda uma frase. É uma frase... Aquele ministro da Suprema Corte norte-americana me ajuda dizendo... Wendell Oliver Holmes... Né? Aquela frase básica: jurista que só estuda direito não sabe nada. E se você se limitar ao ramo do direito que você escolheu para a sua vida, é bom você repensar seus conceitos. Se você só estuda direito civil, tenha cuidado, porque você pode ser surpreendido no tema da quantificação. Porque dentro desse modelo arrasa quarteirão, blockbuster, de pensar em reparação por danos morais na reforma trabalhista, inseriu-se na CLT um alfabeto, 223A, B, C, D, E, F, G, e lá no 223I nós temos baremas para quantificação de danos morais, de danos extrapatrimoniais. Não é tarifação. Se você lê rapidamente e fala que aquilo é tarifação, você precisa ler mais. Porque tarifação remete à tabela do INSS mórbida dos anos 70. Não é isso. São baremas, parâmetros que foram trazidos de repente para a reparação de danos extrapatrimoniais na relação de emprego. E eu vou dizer, se eu jogar o veneno, de constitucionalidade duvidosa. Mas o fato, meus amigos, é que, e toda a minha palestra está linkada, parece que a gente não confia muito nos juízes. Ou talvez eles não mereçam tanto a nossa confiança. Que estranho, pô. Você acredita que o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade disso? Por que eu estou lhe provocando? Porque, meu amigo, se o Supremo Tribunal Federal reconhecer a constitucionalidade desses parâmetros trazidos para a reparação de danos extrapatrimoniais na relação de emprego, eu dou a minha cara a tapa se menos de um ano depois não haja projeto de lei estendendo isso para as relações de consumo
e depois para o direito civil em geral. É isso que queremos? Os senhores vão dizer. Eu não sou sectário. Você tem total liberdade para votar em quem você quiser, para pensar o que você quiser, pois nada nos é pertencente senão nosso livre pensamento. Você só precisa pensar e não entrar numa ditadura de um pensamento único que faça com que você vá no rolo compressor para um lado ou para outro. Pensar é muito bom. Pensar dá orgasmos múltiplos. Na minha idade, isso é uma beleza. E digo o seguinte, eu tenho que terminar. Só que um menino me encontrou, acho que foi você, né? Perguntou, você vai recitar uma poesia hoje? Eu não estava pensando em recitar, mas eu preciso recitar alguma coisa até para eu terminar de forma ágil. Então eu vou pensar num dado específico sobre reparação por danos morais. Por quê? Porque, de certa forma, a gente precisa compreender, seja quando você decide alguma coisa em sua vida, seja quando eu, como juiz, quantifico algo que não é um précio dolores, não é um preço da dor, mas uma compensação como um atenuante para uma dor sofrida por alguém. Eu preciso pensar em quem fez e em quem sofreu. Porque nesse atual mundo de rolos compressores, a gente só pensa em si. A gente não pensa no outro. A gente cansou disso. E a gente esquece até mesmo que quem causou um dano também é um ser humano. Eu comecei a pensar em todo mundo que causa um dano. Comecei a pensar em todo mundo que pratica um ato e que vai ser objeto de reparação no Poder Judiciário. Eu pensei na mãe de um assassino. E eu vou incorporar o personagem. Se eu pudesse voltar atrás e tentasse alterar o meu passado, meu espírito teria paz, meu destino seria mudado. Se eu tivesse abortado meu filho, minha agonia teria fim. Que seria do meu próprio íntimo se eu matasse um pedaço de mim? Gerei em meu útero um anjo louco, e nas minhas veias eu me dei para ele, mas todo o sangue foi pouco para matar sua sede. O meu corpo era a árvore da vida, mas meu fruto semente da dor. Como dói esta minha ferida de não ter ensinado o amor. Amor materno com repúdio, sanidade mesclada com distúrbio. Será que eu devia ter dito não? Será que eu devia ter dito não? Não. Não. Pois até os carrascos têm uma mãe.